Olá, eu me chamo Joaquim, moro na área rural de Barbacena, que fica em Minas Gerais. Eu trabalho na roça assim como meu pai e o meu avô. E o relato que contarei a seguir foi meu avô quem me contou, pois sempre que junta a família ele conta suas histórias, que são na sua grande maioria de assombrações. Mas teve um caso que ele só contou 2 vezes, e nessas 2 vezes deu para perceber o medo em seus olhos, pois aquele ser botou muito medo no meu avô. E agora eu vou contar o relato, assim como ele sempre nos contou. Tudo aconteceu em 1976. Eu tinha 25 anos na época, mas já tinha 3 filhos para criar. E para sustentar a família, eu tirava comida da terra, plantava feijão, milho e criava alguns animais. Até aí estava indo tudo bem, mas um fazendeiro rico da região veio e começou a plantar milho em sua propriedade. Era quase 1 quilômetro só de plantação de milho, e a sua fazenda ficava a uns 100 metros de distância da minha casa. E lá trabalhavam várias pessoas, inclusive o meu irmão, e foi justamente ele que me levou até lá, pois tinha uma vaga para segurança, e como eu estava sem trabalhar, seria muito bom para mim. Só que eu não sabia onde estava me metendo. Cheguei na fazenda numa terça-feira. Falei com o dono dela e era um homem bem sério e velho. Ele, me vendo franzino e pequeno, falou o seguinte: Tu acha mesmo que dá para ser segurança desse tamanho? Olha que o antigo segurança dava 2 de ti. Ele riu depois que falou isso, e então o respondi: Eu sou bom na bala e também sou inteligente, coisa que talvez o antigo segurança não fosse, porque senão ele ainda estaria aqui. Nós rimos e ele tomou a posição séria novamente e falou uma coisa que nunca mais me esqueci. Ele olhou bem no fundo dos meus olhos e falou o seguinte: O antigo segurança era o maior pistoleiro que eu já conheci. O cabra matava um rindo, mas não aguentou nem uma semana de trabalho, pois segundo ele, tem uma criatura nesse milharal que põe medo até no homem mais corajoso. Mas contigo vou fazer diferente. Tu vai ficar num alpendre que eu mandei fazer, e perto de ti vai ter outro segurança, e qualquer coisa que tu vê na minha propriedade, pode mandar bala. Eu então peguei a espingarda e o revólver que ele tinha me dado e fui para casa. Passei aquele dia pensando em que bicho era aquele que o antigo segurança tinha visto, pois do jeito que o fazendeiro me contou a história, não parecia ser mentira. Mas mesmo assim, eu fui trabalhar. Quando deu 9 horas da noite, eu saí de casa e fui lá para o meu posto de trabalho. E de companhia só tinha o meu cachorro e uma garrafa de café. E foi logo naquela primeira noite que percebi coisas estranhas. Era por volta da meia-noite, quando meu cachorro começou a latir rumo do milharal. Eu olhei, mas não via nada, e fiquei só de olho para ver se alguém aparecia. Foi quando ouvi um grito vindo daquele milharal. Na hora deu um frio na espinha e fiquei morrendo de medo, mas mesmo assim fiquei na alerta. Era um grito de dor e raiva, e foi somente uma vez que ouvi aquilo. O meu cachorro latia muito na direção do milharal, mas nada daquilo aparecer. E passei aquela noite apreensivo, só esperando que algo acontecesse. Já pela manhã, o outro segurança veio até mim e perguntou se eu também tinha escutado o grito. Respondi que sim, e disse que aquilo só podia ser coisa do além. Conversamos e marcamos de ficar juntos na noite daquele dia, pois estávamos apreensivos para saber quem deu aquele grito. Eu então fui para casa e dormi.
E o dia até que passou rápido, e quando deu 9 horas da noite, novamente fui trabalhar. Peguei o cachorro e minha garrafa de café e fui para o lugar que tinha marcado de ficar, junto com um outro segurança. Só que nada dele aparecer, sendo que isso já era por volta das 11 horas da noite. Quando enfim ele apareceu, o homem estava todo sujo e se tremendo todinho. Vendo ele daquele jeito, logo perguntei: "O que foi que houve, homem? Fugiu da mulher, foi?" Ele, olhando para o milharal, balançou a cabeça, afirmando que não. E novamente perguntei a ele: "E o que houve mesmo para tu tá assim?" E o homem, assustado, se sentou e começou a falar: "Eu estava aqui sentado te esperando chegar. Foi quando vi uma coisa que parecia um bode, que estava olhando para mim, bem ali no milharal. Achei até que fosse um bode da fazenda, e fui tentar pegá-lo. Só que quando cheguei perto, aquilo se levantou que nem um homem, e correu bem rápido para dentro do milharal. No susto eu corri também, e me escondi numa árvore no meio do mato. Mas aquilo não me seguiu, e só agora que tive coragem de voltar." Escutei ele falar aquilo e não dei muito crédito em sua história, mas logo acreditei em suas palavras, pois naquela mesma noite eu vi aquele bicho. Era por volta das 3 da manhã, quando novamente ouvimos um grito no milharal, um grito de dor e raiva. Só que naquela madrugada, além do grito, começamos a ouvir algo como cascos de cavalo que vinham dentro do milharal. Como eu era esperto, logo pedi para o outro segurança subir numa árvore, e subi em uma também, e ficamos ouvindo aquilo correr, fazendo aqueles barulhos estranhos. Então o barulho simplesmente parou, e achamos que ele tinha ido embora. Só que foi nessa hora que o bicho deu as caras. Primeiro vi algo como uma cabeça de bode entre o milharal, e para mim era um bode normal, pois de longe parecia ser um. Só que quando aquilo saiu do milharal, tivemos a plena certeza que não era coisa desse mundo. Era uma criatura com um corpo todo peludo, igual de um homem, com exceção das pernas, já que pareciam com a de um cavalo, e ele andava de um jeito muito estranho. Aquele bicho, vendo que não tinha ninguém por perto, começou a correr em nossa direção, e até pensei que era para atacar a gente, mas ele viu atrás do meu cachorro, que na ocasião tinha ficado embaixo da árvore. O meu cachorro ainda saiu em disparada para o outro lado, mas a criatura logo passou por nós, correndo muito rápido, e foi atrás dele. E assim que chegou perto, com uma mordida ele pegou o meu cachorro. Vendo aquilo e com muita raiva, dei um tiro de cima da árvore. O bicho então deu um grito assustador, o mesmo que ouvimos. Aquele ser então ficou em pé e veio ferozmente me atacar. Ele pulava muito alto, tão alto, ao ponto de sua cabeça chegar perto dos meus pés. Então carreguei minha espingarda novamente e dei outro tiro na cara da criatura, que parou e ficou como se estivesse limpando a vista. E foi aí que ouvi outro tiro, e o bicho novamente gritou, e então saiu correndo. E quem deu o tiro foi o outro segurança. E só depois de ter tomado 3 tiros que aquela aberração saiu correndo. Na hora pulei da árvore para ver o meu cachorro, porém ele já não estava mais vivo, pois a sua garganta havia sido dilacerada pelos dentes daquela criatura. Depois de tudo, o pessoal da fazenda se acordaram e contamos do ocorrido para eles. Eu, com muito medo, fui para minha casa na mesma noite, pois se aquilo voltasse, seria para tirar nossas vidas. Noites depois do ocorrido, escutei os mesmos gritos perto da minha casa.
e junto vinha aquele barulho de cascos de cavalo. O estranho ser ainda está vivo por aí, mas graças a Deus nunca mais vi aquela aberração e nem quero ver novamente. Esse foi o relato do meu avô, que hoje já é bem velhinho, mas lembra dessa história como se tivesse acontecido ontem. Nós gostamos bastante das suas histórias, pois sempre nos deixa com muito medo. Às vezes, eu fico imaginando o terror que meu avô passou, com aquele bicho pulando bem embaixo da árvore em que ele estava.